Como uma antropóloga descreveria o mundo do café? Gente, hoje a conversa está imperdível. Vem comigo. Seu ponto de encontro na cadeia do café. Coffea. Olá, bem-vindos cafezeiros e cafezeiras, seus lindos que estão acompanhando os episódios do Coffea. Como hoje o assunto é muito legal, é muito interessante, pode ser cumprido, eu vou direto ao ponto. A convidada de hoje é Sabine Parrish. Ela é americana e tem uma vasta experiência no mundo dos cafés, principalmente os cafés especiais. Eu tô me sentindo muito importante porque é a primeira vez que a gente recebe um convidado internacional nos episódios em português. Em inglês, a gente já entrevistou o Byron, foi muito legal o programa, mas agora o jogo virou, pessoal. Agora é a estrangeira que vai tentar falar português. Bom, no mínimo a gente vai se divertir com esse sotaque super fofo da Sabine. E aí, só ter um pouco de paciência, eu vou fazer um pouco de jogral, mas o conteúdo que ela tem pra passar pra gente é imperdível. Bem-vinda, Sabine! Obrigada, Kelly. Muito prazer tê-la aqui. Eu acho que pra começar, descreve um pouco a sua trajetória no mundo dos cafés. Eu fiquei sabendo que você foi barista, né? Quando eu tinha 16 anos, eu comecei a trabalhar como barista. Nesse momento, cafés especiais foram explodindo. Eu nasci e cresci em Seattle. E a cafeteria em que eu trabalhava foi o primeiro wholesale account de Stumptown, fora de Oregon. Foi o primeiro ponto de venda da Stumptown fora de Oregon. Então, todo o meu treinamento regional em café foi feito pelo Stumptown. Maravilhoso. Eu conheci Seattle esse ano e me apaixonei pela cidade, fui pra Ska. E assim, gente, se aqui no Brasil, em cada esquina tem um boteco, lá é uma cafeteria ou uma microtorrefação. É assim, se eu voltar lá, eu preciso passar mais dias pra conseguir visitar tudo. Eu gosto muito da cidade. E depois disso, eu continuava trabalhando como barista durante todos os anos da minha graduação e depois durante meu mestrado também. Você se formou em quê? Antropologia. Eu me formei em antropologia na Universidade de Washington e depois me formei em antropologia pós-graduação na Universidade de Oxford, lá na Inglaterra. E agora estou fazendo doutorado lá também. Mas... Gente, para tudo, é outro nível de barista, né? Vamos combinar que ela começou servindo expresso e foi parar num doutorado em Oxford. Você viu que o papo aqui vai ser pesado hoje. E a cafeteria lá em Oxford foi no apostolado da rua da Faculdade de Antropologia. Então foi muito fácil. Eu saí da biblioteca, coloquei o apron e comecei a servir o avental, expresso. Exatamente. Peraí, mas você tinha cafeteria lá em Oxford? Sim. Fala um pouco dessa cafeteria. É uma pequena cafeteria de cafés especiais. Agora eles usam os graus de uma torrefação baseada em Bath, Inglaterra. Foi nessa cafeteria que eu conheci meu melhor amigo e também o homem que agora é meu esposo. Marido? Isso, esposo e marido é a mesma coisa. Perfeito. Então, essa cafeteria é muito importante na minha vida, porque nessa cafeteria eu decidi de dedicar minha vida acadêmica ao estudo de café também. Muito interessante, porque eu convivo muito com cientistas e estudiosos do café, mas eu nunca pensei na antropologia interpretando esse mundo. Uhum. E aí eu queria que você já fizesse uma introdução sobre como foi esse estudo dedicado ao café, por onde que você começou, como que foi o processo? Ok, primeiro, na minha graduação em antropologia, todo mundo precisa levar uma linguagem. Minha melhor amiga desde tinha 16 anos, ela é brasileira e eu prometi para ela que eu vou aprender um pouco de português. Então, eu entrei na universidade e eu escolhi português. Coisa inesperada. É muito incomum mesmo, porque são poucos países que falam português, né? Todo mundo leva espanhol, mas eu vou fazer bem nessa promessa e vou estudar em português. Muito fofo. Sua amiga deve estar se sentindo lisonjeada. Mas coisa inesperada aconteceu.
eu estava pensando, eu só vou fazer os requerimentos da graduação, mas totalmente me apaixonei com a linguagem. Depois, quando eu cheguei no mestrado, eu tive essa ideia, eu vou trabalhar algum assunto relacionado ao Brasil. Porque, afinal de contas, né, o maior produtor do mundo. Não, mas nesse momento eu não estava pensando nada em café. Só foi meu trabalho. Eu gosto ainda muito de café, mas nesse momento depois de anos trabalhando com café, eu só estava pensando de café como meu trabalho para me ajudar e apoiar meus estudos. Então, eu tive outro projeto. Mas também eu tive uma emergência familiar lá nos Estados Unidos. Eu tive que voltar por algum tempo para Seattle e eu tinha que acabar com o projeto original no Brasil. Eu não tinha tempo para ir por alguns meses para o Brasil. Isso seria a graduação? Não. Já no mestrado? Já no mestrado. Eu tinha que voltar de Inglaterra para Seattle por alguns meses. Então, eu ficava na posição de, eu preciso de um projeto que eu possa fazer algumas partes da pesquisa lá nos Estados Unidos. Perfeito. E alguns dias antes de voltando aos Estados Unidos, eu estava trabalhando nessa cafeteria. E tínhamos uma máquina expresso da empresa Electra, que é muito alto. É tipo tradicional italiano dos anos 20 do último século. Certo. E eu sou menina, mas eu não sou super pequena, não? E um homem entrou na loja e disse pra mim, você acha que você dá conta a essa máquina? Eu fiquei com muita raiva, mas eu fiz o expresso dele e depois que ele saia, eu ainda estava ficando com raiva, porque... Então era um cliente? Um cliente. Tá. Então, eu liguei para o dono da loja. Então, você é menino? Alguma coisa assim já aconteceu? Não. E teve mais 2 baristas trabalhando lá, mas eu estava sozinha nesse dia. Então, eu liguei para os outros 2 baristas meninos e nada similar. Eu sou menina mais ou menos alta, mas ainda esse homem não tem confiança em minhas habilidades de fazer expresso. Você acha que ele estava duvidando das suas habilidades por você ser mulher? Isso, exatamente. Porque a máquina foi mais grande do que eu. Mas eu tive mais anos de experiência fazendo café de qualquer outro barista trabalhando nessa cafeteria nesse momento. Então, voltei para os Estados Unidos, pensando. E quando eu chego lá nos Estados Unidos, meu projeto do mestrado é pesquisar o sexismo nas cafeterias especiais. Nossa, esse é um assunto espinhoso, é delicado. E aí? No momento, eu não soube o que vai acontecer. Isso foi em que ano? 2013. 2013 significa que você já estava pensando em sexismo em 2013. É um assunto que está começando a ser citado aqui no Brasil só agora. Mas em 2013 foi um novo assunto lá na Inglaterra, na Europa, em Norte América também. Já falamos muito de sexismo, das coisas de gênero no lado de produtores, mas de trazer mais perto da casa, isso foi novo. Entendi. A coisa é, nos Estados Unidos, a instituição da gorjeta é muito importante. Eu já morei lá nos Estados Unidos, eu trabalhei com isso, eu era garçonete, pessoal. Uma parte de mim que vocês não conheciam. E é o seguinte, a questão da gorjeta não está inclusa na conta final. Então, se o cliente não dá uma gorjeta, o garçom ou o barista fica sem aquela renda, sem aquela comissão, que aqui a gente chama de 6%, 10%. A gorjeta deve aumentar o salário. Aumentar o salário até o mínimo federal. Se não chega lá por hora, o dono deve dar mais dinheiro.
Muitas pessoas, quando vão viajar, não imaginam que a gorjeta faz parte do salário dos americanos. Então, normalmente, o salário é muito mais baixo do que o normal e as pessoas contam com a gorjeta para completar seu salário mensal. É bom você pesquisar, porque cada estado nos Estados Unidos possui uma regra diferente para gorjeta. Então, pesquise antes de sair do Brasil. Quando você chegar no seu hotel, uma dica é pergunte para um local qual é a regra ali na cidade que você tá. Não levem só notas grandes. Tem que ter trocado. Então, quando você for na casa de câmbio comprar dólares, ou enfim, a moeda do país que você tá indo, peça trocado, pra você não ficar numa saia justa e não ter troco. E a primeira coisa, quando você pisar em solo americano, você vai precisar de trocado porque você vai ter que dar uma gorjeta pra alguém. Ou pra pegar seu táxi, ou pra carregar sua mala, dependendo da quantidade de mala que você tiver, ou a gorjeta pro maleteiro do seu hotel. Enfim, não saia daqui sem uma gorjeta. Restaurantes. Normalmente, a média de gorjeta varia entre 15% e 20%. Alguns restaurantes, na hora que vem a conta, já vem escrito 15, 18 e 20. Eu considero 18% um excelente número e super saudável. Então, sempre dê uma olhada na sua conta para ver o quanto eles estão incluindo. 44 estados não precisam pagar O salário mínimo. o salário mínimo para os garçons, às vezes baristas, mas principalmente garçons. E por isso eles dependem muito da gorjeta. Muito! Se você está viajando nos Estados Unidos, não esqueça a gorjeta. É muito importante. Acho a instituição é muito unfair. A empresa é injusta. É muito injusta, mas... Deixa eu só fazer um parênteses, porque quem nunca saiu do Brasil acha que o Brasil é uma droga, que as condições... Gente, estamos falando dos Estados Unidos, teoricamente primeiro mundo. Olha a questão das leis trabalhistas lá. E é isso... Pois é. O problema é que nos Estados Unidos, na grande maioria das cafeterias, o consumidor paga e dá a gorjeta antes de receber a o bebida. serviço. Entendi. Sim, no momento de pedido. A gorjeta é feita na percepção de qualidade no futuro e qual combinação de trabalhadores de baristas dá maior gorjetas, maior confiança em um homem, maior confiança na qualidade, mulher na caixa e homem lá na máquina. Então, temos um preconceito que os homens têm habilidades mais altas de coisas técnicas. E isso estava afetando as gorjetas, então, das baristas mulheres. Sim, então as baristas mulheres, elas ficam menos tempo trabalhando com o café e mais tempo trabalhando como consumidor. Eles têm exatamente o mesmo nível de conhecimento, de capacidade de fazer cafés bons, mas eles têm menos chance para fazer isso. Em qualquer semana, a mulher vai trabalhar menos horas na máquina de espresso do que o homem. Então, quando chega na hora para nominar o melhor barista de cafeteria, de fazer competições, vai ser a pessoa que teve mais treinamento, mais horas na máquina. É uma consequência natural. Isso, exatamente. Então, eu tava pensando, ok, é só uma coisa de sexismo. Não, é uma coisa de sexismo e economia. Então... Não, isso, na verdade, são sutilezas desse preconceito que as pessoas nem percebem, mas que afetam o desempenho e, inclusive, o modo de viver financeiro dessas mulheres. Exatamente. E aí você começou a fazer a sua pesquisa. Isso foi alguns dos resultados da pesquisa. Então, eu mandei um questionário de baristas mulheres pelos Estados Unidos inteiros e eu recebi mais que 400 respostas. E o que tinha nessas perguntas? Ia para homens e mulheres. Não, só mulheres. Eu quero fazer outro estudo com os dois para comparar, mas não teve tempo no mestrado de fazer tanto. Então, as perguntas foram coisas sobre o tamanho de equipamento, tá? Com sua mão e coisas mais como quais tipos de sexismo você experiência na sua dia a dia, se você experiência, porque algumas meninas dizem, não, nada. Nunca aconteceu isso comigo. Nunca, tudo perfeito. Então, ótimo. Ótimo pra você. Eu quero sua vida. Mas outras respostas eram muito difíceis. Então, ainda não publiquei resultados do estudo. Do mestrado? Do mestrado, ainda não publiquei. Eu fiz o mestrado
Eu coloquei lá na biblioteca. Se você está lá no Oxford, você pode acessar. Certo. Mas eu tive que parar depois da defesa do mestrado, porque foi muito emocional e muito difícil. Eu tenho centos de páginas de respostas de mulheres reportando assaltos, estupros, coisas muito altas. Eu chorei muito. Não, peraí, como assim? De consumidores, de cobristas, de abusos, muitos abusos. Mas você recebeu, tipo, relatos de abuso verbal, Verbal, físico? tudo isso. Então, foi muito pesado. Eu nunca pensei nisso quando eu comecei. Eu tenho uma responsabilidade. Todas as baristas que confiavam em mim. Agora, eu estou começando a escrever. Tá começando a digerir tudo aquilo, né? Sim, porque eu tenho uma responsabilidade. E, finalmente, depois de 2 anos, eu sou pronta. Mas, eu chorei muito. Essas respostas são muito pesadas, é muito difícil. E essas mulheres estão sozinhas, né? Existe um local lá nos Estados Unidos que ela possa denunciar, não só abuso verbal, mas físico também. Inclusive esses estupros. Sim. Gente, tô passada. Você tem alguns recursos, mas é mais comum que você vai perder seu trabalho. Então, É uma perda de tempo. isso. Eu teve muitas reportagens de pessoas como stalkers. E Stalkers, como que eu falaria em português? São aquelas pessoas que ficam te perseguindo, pesquisando a sua vida, te ameaçando. baristas mudando de estado. De Gente. fugir, os donos de cafeterias. Não, mas ele é o consumidor, ele é o customer. E o customer Tem is razão. always right. Essa coisa do cliente tem sempre razão é complicado. Até porque, doutor, o que o senhor chama de cliente, pra mim, é bandido. E aí, a pergunta que não quer calar é: você estava dos Estados Unidos, em Seattle, naquela cidade que respira café, que é linda, maravilhosa. Depois você foi para Oxford estudar, porque você é poderosa, quer ser doutora em antropologia. Por que você tá aqui no Brasil? O que você tá fazendo aqui nesse calor que começou agora? Eu aposto que você tá ficando meio doida. Como assim? Esse calor é terrível. Quero voltar à chuva na Inglaterra. Mas eu vou voltar para a chuva na Inglaterra no junho que vem. Certo. Qual que é a sua missão aqui? Ok. Estou aqui fazendo a pesquisa para meu doutorado, que é no assunto de mudanças contemporâneas no consumo de café nos países produtores. Mas não nos países produtores, realmente no Brasil. Eu quero, no futuro, de fazer um estudo mais comparativo, mas isso é uma coisa para pós-doc. Nossa, a menina já tá pensando no pós-doc, gente. Claro, mas eu tenho que aprender espanhol para fazer a outra parte. Sua missão aqui, por que você escolheu o Brasil e não um outro país como Colômbia, Etiópia, que é da onde veio o café? Escolhi porque já falo um pouco de português. Como você sabe, melhor do que eu, porque você é brasileira. É ilegal importar grãos não torrados aqui. É realmente proibido por lei qualquer torrefação ou empresa comprar um grão verde de outros países. Por isso, por exemplo, que é muito difícil o consumidor final brasileiro comprar um café da Etiópia ou da Colômbia. Esses cafés precisam chegar no nosso território já torrados por questões fitossanitárias. Resumindo, o governo brasileiro e produtores brasileiros têm medo de que doenças, pragas da planta de outros países venham para o Brasil e devastem toda a produção. Isso é o argumento oficial, mas tem quem acredite que é uma proteção do mercado interno. Não estou falando que eu concordo ou discordo, eu só estou descrevendo para vocês, cafezeiros e cafezeiras do Coffea, este cenário, é isso que acontece. Então, esse fato foi essencial para você tomar a decisão de desenvolver a sua pesquisa aqui no Brasil em loco. Sim, na retórica e discurso sobre cafés especiais fora
dos países produtores. O consumo desses cafés é visto como uma viagem pelo mundo, pelo sabor. Então é muito importante a experiência de cafés especiais que você tem lá na Europa, acesso de qualquer origem. Eu nunca fui para Quênia, mas conheço um pouco de Quênia porque eu conheço o sabor. Entendi. É meio o discurso de vinhos, né? Isso, muito igual, muito igual. Mas aqui e em outros países produtores, quase todos, mas não todos. Então, ser consumidor de cafés especiais aqui no Brasil é ser consumidor de tipo diferente do que os consumidores de cafés especiais na Europa, porque vocês têm escolhidas limitadas pelas fronteiras nacionais. Exatamente. Aqui os cafés especiais são no mínimo 80 pontos da SK. E aí a gente tem as origens diferentes dentro do Brasil apenas. Então, se eu não me engano, são 14 regiões em que a gente fica ali viajando, mas internamente. Tem razão. Então, o consumidor de quase qualquer café lá no supermercado tem mais acesso ao esse mundo de sabores. Esse café já torrado pode vir de qualquer lugar. Então, é muito diferente aqui ser um consumidor de cafés especiais, restringindo suas escolhas. Então, isso é a coisa mais importante, mais diferente e mais interessante para mim. Porque eu trabalho com um grupo de pesquisa de antropologia material. E nós estudamos como que as coisas, os materiais e os objetos no mundo facilitam, mudam, influenciam relações sociais. Certo. Então... E o café, no caso, então, é a sua matéria-prima de estudo. Exatamente. Então, você está avaliando, por exemplo, socialmente e antropologicamente a cultura brasileira partindo do café. Isso. E essa proibição de importação de café verde é um fato importante, porque define, inclusive, como o brasileiro está enxergando os cafés especiais. E Ó, fui boa aluna, hein? Tô prestando atenção. Hoje nós vamos tentar responder para vocês aqui no canal o que é antropologia. Para começar, antropologia a gente pode dividir a palavra em dois pedaços. Antropo, que significa homem, e logia, que significa estudo. Então, numa tradução literal, seria estudo do homem ou estudo da humanidade. Sempre vale lembrar que o homem aqui não é o homem, né, o sexo masculino, é humanidade, o conceito de humanidade que a antropologia se debruça. A antropologia ela pode ser dividida, na maneira clássica, em duas correntes: a antropologia biológica ou física e a antropologia cultural. Então, só para retomar, qual que é o objetivo dessa pesquisa aqui no Brasil? o objetivo é entender como as pessoas que ficam mais perto em termos de geografia, sociedade e psicologia, como são eles entendem e experienciam o café em si. O café e o produto agrícola. Entendi. É porque realmente, por exemplo, o meu avô, ele foi administrador de fazendas de café. Então, a minha relação pessoal com o café é completamente diferente da sua, por exemplo. Porque o café apareceu, acho que na sua vida, de forma importante, a partir dos 16 anos, quando você começou a trabalhar como barista, né? Sim, para nós, fora de um país que é um produtor, o café é uma coisa muito exótica, muito diferente, de algum lugar muito longe de mim. E aqui, o café sempre fica mais perto. É o quintal de casa, né? Então, inclusive, tem uma memória afetiva com esse café. A maioria das pessoas tem uma memória da avó preparando o café da manhã. Eu, por exemplo, tomava café na mamadeira, quando eu era criancinha, neném. Então você vai estudar essas relações. Exatamente. Porque no mundo não existe esse tipo de estudo ou livro, qualquer coisa. É exatamente assim, não. Em antropologia material existe um método muito comum chamado de... Tem um nome estúpido, mas chamado de seguir a coisa. Mas é usado é usada com frequência com coisas que são... têm vidas muito internacionais.
e você ir a um porto, e depois a porto de importação, e depois a loja, e depois a casa do consumidor lá em Amsterdã. Mas eu estou aplicando esse método dentro de um país. Esse método muito transnacional e aplicando para só um país. E você já começou a aplicar essa pesquisa? Você já tem algum resultado prévio ou tá muito cedo ainda para falar? É muito cedo ainda. Desculpa. Mas vamos falar em... No ano que vem, trazer os resultados. Mas o que você já tem percebido do café? Você falou que já provou alguns cafés excepcionais brasileiros que você nunca imaginava que seria Brasil, né? Isso. Tem muito preconceito fora dos cafés brasileiros, porque todo mundo ainda acha eles só devem ser usados nos blends e essas coisas, mas tem muitas variedades aqui, tem muitos microclimas e tem um monte de café muito bom, de altíssima qualidade. E eu já ouvi muitas histórias cantadas de pessoas envolvidas em café, de qualquer maneira, de blind cuppings, quando outras pessoas pensam, não, isso é da Etiópia, da Quênia, de qualquer outro lugar. Não, é do Brasil. Só para quem não sabe, blind cupping seria uma degustação às cegas. Isso. E aí a pessoa acha que não é do Brasil. E por que você acha que existe esse preconceito lá fora? Só para explicar, é por isso que eu decidi fazer episódios em inglês no Coffee também, para começar a descrever a realidade brasileira e talvez ir trabalhando esses novos conceitos do Brasil. Acho que tem mais que duas razões, mas duas razões principais. No mundo de café especial, o artesanal, o feito de mão é muito importante. E o Brasil tem uma reputação de um lugar com muitas máquinas, muita mecanização. E essa passa uma ideia de que não é artesanal, consequentemente não é bom ou gostoso ou de qualidade. Exatamente isso, mas não é verdade. Eu acho que é uma coisa de estupidez de pessoas fora. Porque tem vários métodos de fazer qualquer coisa. E alguns métodos fazem mais sentido num lugar do que em outros. E o Brasil é muito importante pelo mundo de café. E é muito importante que tem em café em geral e nos cafés especiais o volume de café do Brasil. Apoiar o resto do mundo de café. Mas você sabia que esse preconceito de mecanização existe aqui dentro do Brasil também? O pessoal de cafés especiais. Eu também acho uma bobeira, porque na verdade é você meio ir contra a tecnologia. Assim, a tecnologia tá ali para ajudar, ainda mais nessas proporções continentais. Então tem maquinário, por exemplo, que o olho humano não consegue identificar se aquele grão está realmente maduro ou não. Às vezes, só porque a casca está vermelhinha ou amarelinha, a pessoa já julga que está maduro. Só que tem máquinas que conseguem fazer essa leitura. Às vezes, não está maduro o suficiente dentro lá no grão. E no lado mais no consumidor, com os puristas e nas cafeterias, é muito chique ter máquinas mais e mais automáticas. Então, a mecanização é uma coisa boa em um lado, mas não no outro. Acho muito estranho. Quem é você? Você não é café. Você é barista. Você é melhor de fazer com mecânica. Talvez é melhor. Entendi o que você está falando. O barista está usando cada vez mais equipamentos mais tecnológicos dentro da cafeteria e quer julgar o produtor lá que está usando de meios para facilitar o trabalho dele. Inclusive, é melhorar os resultados, né? Só porque um barista usa uma máquina de expresso super moderna não significa que ele não sabe fazer ou está despreparado. Na verdade, quem não sabe operar uma boa máquina, o fator humano ali é essencial. E qual que é o segundo ideia que você acha que acaba com a imagem do café brasileiro lá fora? O nível da torra. Porque na Europa agora é muito
na moda, essas torras muito claras. Eu gosto muito, tem mais possibilidades de ter um espresso super ruim. Mas os cafés brasileiros, eles não ficam bons numa torra mais clara? Não, mas quando pessoas viajam aqui, tudo... Ah, entendi. Tudo é muito escuro. Ainda nas cafeterias especiais. Então, pessoas acham que foi torrado nessa maneira porque o café não era bom. Entendi. Mas faz sentido. Faz sentido, exatamente. Só que a questão microtorrefações agora aqui no Brasil começou faz pouco tempo. E eu acho que esse conhecimento técnico da torra tá começando a evoluir. Talvez o pessoal não torra tão claro como lá na Europa, porque estão saindo muitos cafés crus. Isso, o café cru não dá, né, gente? Tem que saber. Então, acho que é uma evolução. Acho que daqui a um tempo isso vai mudar. Exatamente, vai mudar. E se você gosta de torras muito escuras, é bom. É melhor de ter algumas opções. Se você é torrefador, não tem medo de torras claras. Particularmente quando você está mostrando seus cafés fora do Brasil. Nessa sua pesquisa aqui no Brasil, vai ter algum capítulo dedicado à mulher? No café? Nessa pesquisa, acho que não. É muita coisa, né? É muita coisa. Você vai me zoar, mas eu só tenho 100.000 palavras. Pra escrever no doutorado? Pra escrever no doutorado. Isso daria quantas páginas? Só pra gente ter uma ideia. 400. Para descrever metodologia, os processos de pesquisa e conclusões. É pouco. Parece que é muito, gente, mas quando você começa a descrever passo a passo, porque quando você vai apresentar um mestrado, um doutorado, quem vai avaliar não está interessado apenas no resultado final. Ele quer entender o caminho que o pesquisador percorreu até chegar naquelas conclusões. E isso ocupa muitas páginas, entendi. Fazendo essa pesquisa aqui em São Paulo, que é a maior cidade no hemisfério do Sul. Então, não é muitas páginas. É verdade. Você soltou um questionário aí com algumas perguntas para os baristas da cidade de São Paulo, certo? Certo. Vou mandar um questionário também em alguns meses para os consumidores. Mas estou começando com os baristas. Ótimo. Então, se você está ouvindo aqui o Coffee no seu smartphone, dá uma visitadinha lá no site do Coffee, que eu vou colocar o link dessa pesquisa. Se você é barista e trabalha aqui na cidade de São Paulo, vamos ajudar a Sabine. Quem sabe lá a tua resposta vai estar numa pesquisa, num doutorado na Universidade de Oxford. Barista, torrefador, qualquer profissional de café aqui na cidade de São Paulo. Para encerrar, quais são as suas expectativas? O que você espera encontrar nos próximos meses? Porque você tem uma agenda bem apertada, né, para cumprir. Estou muito empolgada em começando as entrevistas com consumidores e com baristas, porque eu sei que eu vou aprender muito e eu vou mudar algumas coisas que eu acho que eu conheço e talvez eu vou provar muitos cafés ótimos. Para encerrar, eu queria dizer que você é muito bem-vinda no Brasil. Estou muito feliz que é uma pesquisa tão importante, que não fala só de ciência, né? Porque aqui no Brasil a gente fala muito pesquisa de novas tecnologias, máquinas, novas varietais, mas realmente esse olhar antropológico não existe e eu acho bacana. Agradeço em nome da Cafeicultura Mundial, porque vai ser uma coisa importante. Quando o projeto termina, eu vou ter um site online, tipo um anexo à tese, mas vai ser acessível pelo público e vai ser acessível totalmente em português e também em inglês. É muito importante para mim que esses resultados são acessíveis para todo mundo que me ajuda. Maravilhoso, porque na verdade, né, a academia existe isso, os estudos acadêmicos existem para compartilhar esse conhecimento com o público final, com a sociedade. E esse site vai estar no ar só no fim, então? Só no fim, depois que eu defendi a tese. Então, eu sinto muito, mas você precisa esperar alguns 3 anos.
Não, tá ótimo. O importante é ser publicado e aí, se você trabalha com café, é produtor, torrefador, um pesquisador, historiador, eu vou deixar lá no site, na página desse episódio, o e-mail e também o endereço do site da Sabine. Qual que é o site, Sabine? Sabine.coffee. E lá você vai ter todas as informações, não só sobre ela, mas sobre a pesquisa dela. Quero café!